como orar por alguém que está sendo influenciado por demônios, está sendo afetada a vida, controlada pelos espíritos malignos, mas a pessoa não se dá conta, não sabe, acha inclusive que não tem nada a ver, diabo atacando, escravizando a pessoa. E você está vendo, você sabe que é obra do inimigo, a pessoa está tomando caminhos diferentes, se afastando de Deus, muitas vezes prejudicando a si próprio, prejudicando a família. Como orar, como interceder, como expulsar esse tipo de demônio na vida da outra pessoa? É disso que eu quero falar aqui hoje, nesse nosso tempo de oração. Sejam bem-vindos aqui, meus amigos. Eu sou o pastor André Luiz, tenho o prazer de estar aqui com você para mais um tempo na presença de Deus, um tempo de oração. Por favor, coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque Deus me levantou aqui para interceder por você e também para despertar você a respeito da oração. Tudo jóia? Amigos, eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma oração por um jovem, e esse jovem, enquanto eu orava, havia ali uma força espiritual, um demônio agindo na vida dele, um espírito maligno que andava com ele. E quando eu orei, coloquei as minhas mãos, o demônio manifestou, o demônio canalizou o jovem ali. E aí eu amarrei o demônio, tirei ele, nós estávamos num lugar cheio de pessoas, e eu entendi que eu precisava, naquele caso, ter um tempo a mais ali, dedicar um pouco mais naquela situação, para poder entender o que estava acontecendo na vida daquele jovem. E eu levei ele para um lugar reservado, o demônio ficou amarrado ali, né? Mandei pôr a mão para trás, o demônio, a autoridade de Jesus manifesta, o demônio não resistiu. E eu levei o jovem para aquela sala reservada. Aí, pessoal, enquanto orava ali, enfim, né, na libertação, às vezes eu já comentei aqui com vocês, nós procuramos identificar as portas espirituais abertas na vida das pessoas para poder orar e promover a libertação. E enfim, né, eram diversas situações, mas uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. O demônio falou assim, que ele iria matar aquele jovem, que ele tinha uma meta, que o dia da morte daquele jovem já tinha sido ordenado lá por eles, né, pelos demônios, pelos espíritos malignos, e era na semana passada. Só que ele não tinha conseguido fazer aquilo, ele estava com muita raiva, e o demônio falava que odiava o rapaz, que ia matar mesmo aquele rapaz. E ele disse que não conseguiu, pessoal. Sabe por quê? Eu vou resumir aqui a história, ele não queria entregar. Eu acabei cutucando ali, ordenando no nome de Jesus que ele revelasse. E o demônio falou, não consegui, porque a mãe dele, que é dessa igreja, ora por ele todos os dias. E as orações livraram, impediram que eu o matasse. Eu estou amarrado na vida dele, eu não consigo fazer nada. Gente, que assim, aquilo foi importante, foi surpreendente para mim, né? Então, assim, o caso de uma pessoa que estava dominada por demônios, mas que os demônios, de certa forma, estavam ali além, apesar do domínio, estavam impedidos de cumprir totalmente com o seu intento. Ou seja, ou havia ali um processo, né, de Deus na vida daquele jovem, um processo de restauração para que ele fosse liberto, para que ele conhecesse Jesus, né? E opa, perdão, pessoal, balancei aqui. E olha que tremendo isso. E, gente, essa é a realidade de muitas pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos. Temos amigos, temos familiares que, às vezes, nós percebemos vivendo debaixo de engano, vivendo amarrados por demônios, pessoas que estão cegas, não conseguem enxergar um palmo na frente da mão, cegas para a vida espiritual, cegas espiritualmente. Os demônios começam a manipular, os demônios colocam pessoas ao redor delas, e essas pessoas vão fazendo ali, vão trabalhando na vida delas.
E pessoal, e os demônios vão logrando êxito na vida de muita gente que amamos. Talvez você esteja sofrendo com isso, porque você vê alguém que você ama sofrer nas mãos, padecer nas mãos dos demônios, e essa pessoa não te escuta, você aconselha, mas a pessoa permanece no erro, no engano, fazendo o que não deve fazer, né? Como é que a gente faz para ajudar, né, pessoal? Isso que eu quero falar hoje aqui. Ó, Lucas 22, 31. Jesus disse assim, ó, para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então aqui, gente, Jesus já era no momento crítico aqui da história, onde Jesus estava prestes para ser crucificado, era um momento crucial ali na vida deles. Pedro iria passar por uma grande prova. Jesus discerniu, gente, que Satanás havia se levantado para derrubar Pedro, para provar Pedro, para peneirá-lo como um trigo. E Jesus orou por ele. É aqui que entra, né, gente? Muitas vezes nós precisamos ter esse discernimento espiritual, porque a gente vê as coisas acontecendo. Então, vamos lá, do nada aquele casamento que acaba. Se bem que casamento nunca acaba do nada, né? Infelizmente, ao longo dos anos, coisas que vão se perdendo aos poucos. Mas existem situações, eu sou procurado por irmãs, por mulheres que pedem oração. Pastor, meu marido achou uma outra mulher e ele decidiu trilhar um outro caminho. E eu não entendo, e mulheres que sofrem, mulheres que amam ainda os seus maridos, né? E às vezes também filhos que do nada saem de casa, muda totalmente a vida. Do nada o rapaz vai lá e conhece uma mulher, com todo respeito, aquela mulher que vem do inferno mesmo, né? Para acabar com a vida dele e domina tudo, e engravida, e faz aquele monte de coisa, né? E vice-versa. Gente, é interessante. E assim, muitas vezes nós ficamos sofrendo com essas situações. Sabe por quê? Porque nós não discernimos o que está acontecendo espiritualmente. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. É contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, como diz a Bíblia, Efésios 6, de 10 para frente. E aqui Jesus, ele discerniu a importância que há. Ele discerniu e ele agiu, queridos. Ele orou por Pedro. Então eu quero dizer isso para você. Como orar? Você tem que orar, né? Você não tem palavras mágicas, mas assim, se você percebe que alguém que você ama está debaixo de regência espiritual, você precisa se dedicar para a oração. Jesus, que era Jesus, pessoal, que curava os enfermos, ele mandava uma só palavra e o servo daquele centurião recebia a cura à distância. Oração para Jesus, imagina, seria, pensando com a mente natural, algo assim muito básico, muito fraco, fácil de fazer, né? Fraco não fácil. Mas ele parou aqui, é interessante que assim, a Bíblia faz questão de mencionar, né? Jesus avisou Pedro, falou, eu estou orando por você. Ele parou, ele se dedicou, isso mostra uma dedicação à oração. Então, você precisa orar, meu irmão e minha irmã, sem desanimar pelas pessoas que você conhece, as pessoas da sua família que estão debaixo de opressão demoníaca. Pessoas que estão vivendo uma vida no pecado. Você precisa se dedicar à oração pela vida delas. É isso que nós temos que fazer, não tem outra alternativa. E aí, eu acrescento aqui, você tem que ouvir de Deus. De repente, nesse caso em específico dessa pessoa tão amada, você vai ter que fazer uma campanha de jejum. Pois é, toda semana, tal dia, de tal hora a tal hora, eu vou jejuar pela vida dos meus filhos, que se distanciaram, pela vida do meu marido. Às vezes o marido não aconteceu, vou dar um exemplo aqui, ou o marido ou a esposa
não divorciou, a coisa não está tão feia, porque a gente sempre pensa no pior, né? Ou então contraiu uma doença incurável, tal. Às vezes não está nesse nível, mas você percebe que o demônio está agindo. Pensamentos na cabeça da pessoa, que são aqueles pensamentos que lá no fim das contas faz com que a pessoa se afaste de Deus, viva desanimada, a pessoa que vive lembrando, né, de traumas do passado, coisas que de fato aconteceram com ela, injustiças sofridas, tudo isso, né, é fato, mas a gente tem que, o diabo fica ali, queridos, cutucando as feridas, relembrando os problemas para fazer a pessoa ficar presa. E no final de contas, ele quer prejudicar a fé da pessoa. Então a pessoa muitas vezes está tudo certinho aparentemente, mas tem ali um dedinho do capeta, né? Você percebeu uma crise nesse sentido? Você precisa entrar em oração, se dedicar à oração. E a oração não tem que ser aquela coisa assim, vou orar só ali na hora que o pastor André orar, ou então só na hora de dormir aquela oração rápida. Não, você tem que se dedicar. Mas tem que orar aqui também, ok? Então é isso, eu quero orar com você então. Coloca aqui nos comentários aí os pedidos de oração. Manda esse vídeo, a importância desse vídeo você mandar. Tem outros testemunhos que eu poderia contar para você de situações irreversíveis que Deus agiu por meio da oração. Vamos orar então? Senhor, nós te buscamos aqui nessa manhã, nesse dia maravilhoso. Estamos aqui por tua causa. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor é a nossa fonte. Meu Deus, eu estou aqui porque eu sou apaixonado por ti. Eu estou aqui, meu Deus, porque o Senhor é a minha fonte de prazer. Eu te adoro, eu te amo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos faz deitar em verdes pastos. O Senhor guia-nos mansamente por águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma. Oh, meu Deus, canta labassuriando olocomanda nimasu yolohomanai e contonomasu e ramasu contonomei. Poder de Deus vem sobre nós agora. Ó Deus, nós queremos acessar o teu poder. Jesus, da mesma forma como o Senhor intercedeu por Pedro, quando Satanás estava ali para atacá-lo, para prová-lo. Espírito de Deus, Jesus, ensina-nos a orar pelas pessoas que nós amamos, por aqueles que estão presos, ó Deus, por laços espirituais. Eu apresento aqui a minha vida diante de ti, a vida do meu irmão, da minha irmã. Revista-nos com toda a sua armadura. Ó Deus, que sejamos aptos e preparados para o fronte, para a batalha. Ordena anjos agora, os teus anjos, para a nossa proteção. Senhor, toca a vida dos nossos familiares. Eu apresento diante de ti as nossas esposas, os nossos maridos, os filhos, os nossos irmãos, sogras, cunhados. Ó Deus, aqueles que estão fracos, aqueles que estão sendo dominados pelos demônios. Muitas vezes acontece com eles o que aconteceu com Pedro, quando o Senhor falou com Pedro, ele não deu importância ali, ele falou, imagina, Senhor, estou pronto até para morrer por ti. Ele não discerniu, é o que acontece muitas vezes. Mas eu oro aqui agora, peço para que o Senhor faça na vida dessas pessoas o mesmo que o Senhor fez na vida daquele jovem, que eu comecei a contar a história dele aqui no começo. Seja livrado do mal no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu amarro agora os demônios que estão por trás, agindo na vida dessa pessoa. Diabo, demônios, eu amarro vocês. Eu ordeno, soltem a vontade dessa pessoa. Você que colocou uma escama nos olhos, eu ordeno que essa escama caia no nome de Jesus. Eu ordeno que essa cegueira espiritual caia, desapareça em nome de Jesus. Eu profetizo eu amarro esses demônios agora, eu declaro sobre essa pessoa arrependimento. Eu declaro arrependimento no nome de Jesus. Eu profetizo arrependimento, convicção de pecados. Guarda, Senhor, livra do mal, faz tudo dar errado na vida dessa pessoa. Remova esse relacionamento que não te pertence, que faz com que essa pessoa se afaste ainda mais de ti, no nome de Jesus. Meu Deus, abençoe cada um dos teus filhos. Pega esse vídeo, Espírito de Deus, distribua
para que outros aprendam e sejam inspirados por ti. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, pessoal? Vou ficando por aqui. Se esse vídeo faz sentido para você, multiplica ele. Pega e manda geral, grupo da célula, nos grupos de WhatsApp. Não tem vergonha não. Vamos pregar o evangelho, abençoar as pessoas. Deus te abençoe, ama a tua vida. Vou ficando por aqui. Até a noite.